Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar de uma polêmica. Ao invés de lutar pela constante melhoria do nosso sistema eleitoral através do avanço tecnológico, algumas pessoas têm defendido a impressão do voto em papel para a contagem manual. Mas afinal, por que em pleno século XXI, quando as urnas eletrônicas já são tão familiares do brasileiro, elas estão sendo criticadas? É o que eu quero saber também. Então vem, porque para hoje é o que tem. Ainda falta mais de um ano para as próximas eleições no Brasil, mas o circo político já está armado no país. Como se já não estivéssemos sobrecarregados com tantos problemas econômicos e sociais agravados com o prolongamento da pandemia de Covid-19, ainda temos que enfrentar uma série de discussões dos mais variados assuntos, dos mais aleatórios e absurdos aos mais sérios, que de fato podem fazer diferença na nossa vida e no nosso futuro. E entre as polêmicas realmente relevantes está a discussão sobre o voto impresso. Mas o que justifica isso em pleno 2021, quando temos internet e resolvemos praticamente a nossa vida toda em aparelhos que cabem no bolso? Eu fui pesquisar sobre a história do processo eleitoral no Brasil nas últimas décadas e trago algumas informações interessantes aqui. Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo, mas antes deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entrar nessa conversa. Em setembro de 2019, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, defendendo a instituição do que chamou de voto impresso auditável, ou seja, o voto seria apenas digitado na urna eletrônica que imprimiria uma via em papel. Esse papel, após conferência do eleitor, seria depositado em uma urna tradicional. A PEC 135 prevê a utilização da urna eletrônica apenas para registro ou impressão dos votos e não mais para a contagem deles. O aparelho seria então um mero coadjuvante na votação, já que a apuração voltaria a ser manual. Isso mesmo, milhares de votos voltariam a ser contados na mão, um a um. Vejo o futuro, repetir o passado. Na prática, voltaríamos ao mesmo processo de votação de 25 anos atrás, trocando apenas a caneta por uma impressora. Mas na última semana, em 5 de agosto, em uma noite de quinta-feira em que boa parte da população estava distraída com as emoções da disputa dos Jogos Olímpicos em Tóquio, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, encarregada de analisar a proposta, rejeitou a PEC por 23 votos a 11. Essa decisão deveria ser definitiva, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado da base governista, já avisou que o assunto continuará sendo discutido em plenário. Então a polêmica não acabou. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. A ideia de estabelecer um sistema eletrônico para votação não é recente no Brasil. Eu fiquei surpresa em descobrir que este projeto foi registrado em nosso primeiro Código Eleitoral, criado através de um decreto de Getúlio Vargas em 1932. Isso mesmo, em 1932, há 89 anos. Túnel do Tempo. Mas como não havia tecnologia para isso na época, o sonho de criar uma máquina para votação foi adiado. E em 1959, Sócrates Puntel, um inventor brasileiro, conseguiu desenvolver uma máquina de votar. A chamada máquina de Puntel era um feito para a época.
época, mas não chegou a ser utilizada por ser grande e pesada, o que não era muito prático para o transporte em regiões mais distantes, com acesso mais difícil. Em 1965, já durante o período de ditadura militar, uma máquina de votar foi trazida dos Estados Unidos para demonstração ao então presidente da República, o general Humberto Castelo Branco. Mas mais uma vez o aparelho foi rejeitado. Só lembrando que durante a ditadura o brasileiro só podia votar para os cargos de deputado e vereador. Os cargos majoritários, prefeito, governador, senador e presidente da República, eram todos escolhidos e impostos pelo comando militar. As eleições diretas foram suspensas completamente no período de 1968 a 1972, a partir do Ato Institucional número 5, ele mesmo, o famigerado AI-5. E eu falo mais sobre esse documento terrível do nosso passado em um vídeo sobre a história da censura no Brasil, que eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo aqui embaixo. Dá uma olhada lá. Sigo meus bons? Na década de 1980, quando o Brasil dava seus primeiros passos rumo à democratização, após cerca de 20 anos de ditadura militar, o mundo começava a explorar as possibilidades e vantagens oferecidas pela evolução tecnológica. A época foi marcada pela popularização de diversos equipamentos eletrônicos, como videocassete, videogame, secretárias eletrônicas, câmeras VHS, Walkman, sintetizadores musicais, relógios digitais, telefones sem fio e tantos outros que passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. Bem-vindo ao futuro. O que você deseja? O céu era o limite. A tecnologia começou a fazer diferença de maneira prática na vida das pessoas em geral, facilitando as pequenas tarefas diárias de casa e do trabalho. E em abril de 1983 veio uma das maiores revoluções da época, o caixa eletrônico. O primeiro deles em nosso país foi inaugurado em Campinas, no interior de São Paulo. O século XXI já chegou. Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco. Já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e códigos secretos. Foi nesta mesma época que o sonho de criar uma máquina para votação eletrônica que substituísse a antiga cédula de papel preenchida à mão com caneta finalmente se tornou possível. Além do avanço tecnológico, o contexto histórico vivido pelo país também contribuiu para alimentar o projeto de informatização do voto. Desde 1894, quando Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito o primeiro presidente da República do Brasil, nosso país só ficou sem eleições presidenciais diretas por 2 períodos, na era Vargas, de 1930 a 1945, e durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Lembrando que, devido ao golpe militar de 64, o brasileiro perdeu o direito ao voto para os principais cargos políticos por 29 anos. Foram quase 3 décadas de governantes impostos até que a democracia finalmente se restabelecesse no país. A última eleição direta antes do período militar havia sido em 1960. O voto direto universal de vereadores a presidente da República voltou a ser um direito preservado por lei com a promulgação da Constituição de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. E no ano seguinte, finalmente foi realizada a primeira eleição presidencial do período democrático. Sem dúvida, essa foi uma vitória histórica importante, mas nessa época o voto era manual, à caneta, em uma cédula de papel que era depositada pelo eleitor em urnas de lona. Elas tinham lacre e eram leves e fáceis de serem transportadas. Os votos de eleitoras e eleitores brasileiros foram depositados nessas urnas por cerca de 40 anos. A contagem dos votos, claro, também era manual, 1 a 1. E se pensarmos que em 1989 o Brasil contava com cerca de 70 milhões de eleitores, a gente pode imaginar a dimensão deste trabalho. A apuração exigia a participação de muitas pessoas e demorava dias, às vezes até semanas, para ser concluída. E como
como em todo o processo manual, havia muitos erros e, sim, muitas malandragens. Entre as principais irregularidades registradas estava o preenchimento de cédulas com votos em branco em favor de algum candidato e votos rasurados, contados conforme a conveniência do responsável, além de subtração ou inclusão de cédulas na contagem final. E isso em troca de dinheiro, de emprego ou de algum outro favor qualquer. O ministro Carlos Veloso, quando esteve na presidência do TSE no biênio de 1994 até 96, conta um exemplo histórico de irregularidade eleitoral antes do voto digital. Nas eleições de 94, houve uma notável fraude no Rio de Janeiro, né? Grande fraude nas eleições, falsificação de cédula, aproveitamento de votos em brancos e outras mazelas. Então, a Justiça Eleitoral chegou à conclusão que era necessário informatizar o voto. Afastar a mão humana do processo eleitoral. Além das fraudes, que tentavam manipular os resultados das eleições, também eram comuns os erros de contagem de votos. E não era só isso não. Muitos eleitores escreviam gracinhas nas cédulas. Em 1987, por exemplo, como uma forma de protesto contra a incapacidade do governo municipal de conter uma epidemia de dengue, a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, elegeu um inseto para ocupar a prefeitura local. Isso mesmo, o nome mosquito foi registrado em mais de 29 mil cédulas e a Justiça Eleitoral anulou esses votos, claro, dando a vitória ao segundo colocado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Em 1988, no Rio de Janeiro, foi eleito o macaco-tião. O animal virou celebridade no país após receber mais de 400 mil votos dos eleitores para o cargo de prefeito da cidade, alcançando o que seria equivalente ao terceiro lugar entre 12 candidatos. Atirar terra e cascas de frutas nos visitantes, gritar, fazia caretas. O macaco-tião era um símbolo do espírito brincalhão do carioca. Não respeitava ninguém. A fama do macaco entrou para o folclore político. Em 88, a turma do Caceta e Planeta lançou a candidatura dele para prefeito. Tião foi o sucesso da eleição, conseguindo cerca de 400 mil votos. Tião também foi parar no Guinness Book, o livro dos recordes, como chimpanzé a receber mais votos no mundo. A primeira eleição eletrônica válida no Brasil foi realizada em 1989, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Mas o processo ainda era muito rudimentar. Na época, em vez de digitar o número dos candidatos numa tela, os eleitores preenchiam uma cédula de papel que precisava ser validada digitalmente por um leitor óptico. A cédula era então carimbada por um mesário e depositada em uma urna tradicional de lona. Ainda não era nada prático, mas já dificultava um pouco a manipulação, porque o registro digital de cada voto garantia uma checagem no resultado em caso de dúvidas. A urna eletrônica, como conhecemos hoje, foi utilizada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996 por 1/3 do eleitorado nacional. Em 98, 2/3 da população participam da votação eletrônica. E em 2000, a urna eletrônica é usada em todos os municípios brasileiros por 100% do eleitorado e as pessoas com deficiência visual passam a contar com assistência por áudio na hora de votar. O modelo foi desenvolvido em conjunto por 3 empresas, a partir de algumas exigências feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE queria um aparelho muito simples, de fácil utilização para qualquer pessoa, mesmo para aquelas com maior dificuldade com itens tecnológicos. E é por isso que as urnas eletrônicas brasileiras são baseadas apenas no registro do número do candidato ou partido e opções de ação com botões muito simples, diferenciados por cores. O TSE também exigiu a criação de um aparelho de baixo custo, que pudesse ser utilizado em todas as eleições,
dependendo apenas de pequenos ajustes quando necessário. Outras exigências do tribunal foram a facilidade na logística, com uma urna pequena e leve que facilitasse o transporte e o armazenamento, a autonomia, através do uso de bateria em locais onde não há energia elétrica, e a garantia de segurança contra fraudes. Essa última exigência do TSE é sem dúvida a mais importante. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cada urna eletrônica possui 2 mecanismos fundamentais que garantem a segurança do processo eleitoral: uma assinatura digital e um resumo digital. Através da assinatura digital, é possível saber se a programação da urna foi modificada de forma intencional ou se ela não perdeu suas características originais por alguma falha. É mesmo, é? A assinatura digital também é utilizada para assegurar a autenticidade do programa utilizado pelo aparelho, ou seja, para confirmar que o programa tem origem oficial e que foi gerado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Se a assinatura digital não confere, a urna simplesmente não liga. Então não é possível colocar a urna para funcionar com um software que não seja o original do TSE. Se a urna está funcionando, quer dizer que o programa nela instalado é exatamente igual à versão que o TSE mantém em sua sala cofre. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Já o resumo digital é uma técnica criptográfica que se assemelha a um dígito verificador. Cada urna contém um log, que é um sistema de registro de dados muito semelhante ao de uma caixa preta de avião. Todos os votos são registrados nele e de maneira criptografada, ou seja, com dados embaralhados para que ninguém possa saber em quem cada cidadão votou. E isso é importante porque a Constituição de 88 garante o sigilo total do voto, para evitar que os eleitores sofram qualquer tipo de pressão de patrões, lideranças comunitárias ou religiosas, ou mesmo de grupos criminosos. O sigilo é importante para garantir a liberdade de escolha de cada cidadão e para que o voto não seja utilizado como moeda de troca. É importante lembrar que o sistema de segurança da votação eletrônica é feito em várias camadas, ou seja, há várias barreiras digitais e físicas que, em conjunto, protegem a urna de tentativas de manipulação. E qualquer ataque a este sistema causa um efeito dominó que trava o aparelho impedindo seu uso. Desde a informatização do voto, várias auditorias e perícias já foram realizadas no sistema. Em 2002, a Unicamp concluiu que o sistema eletrônico de votação atende ao respeito à expressão do voto do eleitor e à garantia do seu sigilo. Em 2008, a Polícia Federal apresentou um laudo técnico sobre as eleições municipais e descartou todas as suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas. No mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral contratou a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação para o aprimoramento do sistema. E desde então, são avaliadas todas as questões relativas a interferências eletromagnéticas e de estabilidade ao software e ao hardware das urnas. Você sabia que a urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança? A cada eleição, o TSE também realiza o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, ocasião em que investigadores inscritos apresentam e executam planos de ataque aos componentes externos e internos da urna eletrônica. Essa avaliação é obrigatória. A resolução número 23.444 do TSE em 2015 determina que o teste público de segurança seja realizado antes de cada eleição ordinária, preferencialmente um ano antes da votação, para que, no caso de alguma falha, os erros sejam corrigidos em tempo. Mas até hoje, nenhum ataque proposto pelos especialistas participantes dos testes conseguiu violar o sistema da urna. E essa é uma informação muito importante. É verdade. Outra barreira de segurança no processo eleitoral brasileiro é a chamada votação paralela, que é uma auditoria realizada no próprio dia da votação. Esse trabalho é feito por fiscais de partidos políticos e coligações, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e de entidades representativas de toda a sociedade. Essa auditoria é realizada em local designado pelos tribunais regionais eleitorais após o sorteio de 2 a 4 urnas eletrônicas na véspera da eleição. Essa votação paralela funciona da seguinte forma:
Os representantes dos partidos realizam uma simulação da eleição entre os candidatos oficiais, utilizando cédulas de papel depositadas em uma urna de lona lacrada daquelas tradicionais. Cerca de 2.000 cédulas devem ser preenchidas e entregues. Ainda durante o horário da votação, no plenário da Câmara Municipal, funcionários da Justiça Eleitoral digitam em computadores e nas 4 urnas sorteadas para o processo os votos contidos nas cédulas de papel. Às 17 horas, quando é encerrada a votação oficial, os votos registrados nas 4 urnas de votação paralela são apurados. Os resultados verificados na contagem das cédulas de papel depositadas nas urnas de lona devem coincidir exatamente com o resultado das urnas eletrônicas, a fim de comprovar que não houve adulteração, subtração ou acréscimo de votos. E sempre lembrando, todo este processo da votação paralela é público e registrado em vídeo. A preparação das urnas também é realizada de forma transparente em uma cerimônia pública, aberta a partidos políticos, Ministério Público e à imprensa. Ela pode ser realizada nos tribunais regionais ou em cada cartório eleitoral. E essas cerimônias locais são obrigatoriamente realizadas ao mesmo tempo. As fotos e os nomes dos candidatos registrados na urna são de responsabilidade dos partidos políticos, que devem entregar este material presencialmente ou via internet, através de um aplicativo da Justiça Eleitoral. E quando a urna é finalmente ligada na sessão eleitoral, ainda é realizado um último teste de lisura do processo, através da impressão da zerésima. No dia da eleição, antes dos eleitores começarem a votar, é realizado um trabalho de preparação das sessões. As máquinas são ligadas às 7h30 da manhã, na presença dos demais voluntários e fiscais dos partidos políticos. A urna emite um relatório com todas as informações, comprovando que não há registro de nenhum voto nela. Esse relatório é chamado de zerésima. A zerésima deve ser assinada pelo presidente de cada mesa receptora, pelos mesários e pelos fiscais, além das coligações, e encaminhada para a junta eleitoral mais próxima. No final do dia, ao término da votação, o presidente da sessão digita uma senha na urna para encerrar oficialmente a sua utilização. Assim que a urna eletrônica é encerrada, ela emite o boletim de urna, que a partir de agora eu também vou chamar de BU. O BU traz várias informações registradas na urna eletrônica. Total de votos por partido, total de votos por candidato, número de votos nulos e em branco, total de comparecimento em voto, identificação da sessão e da zona eleitoral, hora de encerramento da votação e o código interno da urna eletrônica. E ele ainda emite uma sequência de caracteres para validação do boletim. A urna imprime pelo menos 5 cópias do BU. Uma é colada na porta da sessão. As outras podem ser distribuídas entre os fiscais de partidos e outras pessoas. O papel utilizado no boletim de urna é especial para que os dados impressos nele durem até 5 anos. Ainda não está convencido da segurança das urnas eletrônicas? Então eu vou te dar mais alguns dados para você avaliar. Além de todas as barreiras digitais de segurança, testes práticos auditados com especialistas e a preparação totalmente aberta à população e registrada em vídeo, há ainda as chamadas barreiras físicas de proteção. Quando a urna está devidamente autorizada, pronta para a votação, ela recebe um lacre de segurança especial fabricado pela Casa da Moeda do Brasil. Ela também recebe um mecanismo que muda de cor em caso de qualquer tentativa de violação da máquina. E uma última informação, talvez a mais importante neste momento em que muitos ainda questionam o processo eleitoral digital. As urnas eletrônicas não podem ser invadidas por hackers. Não dá, não tem como. Isso não é possível simplesmente pelo fato de que elas não são conectadas a nenhuma rede de dados. O sistema delas é totalmente isolado e isso impede qualquer ataque via internet ou à distância, através de qualquer outro dispositivo eletrônico. Aliás, se você quiser ver como funciona uma urna eletrônica, tem um vídeo maravilhoso do Manual do Mundo, que eu sou muito fã, em que o Iberê entrevista um especialista do Tribunal Eleitoral Regional de São Paulo.
Eles falam sobre todo o sistema e desmontam uma urna para que a gente possa ver como é que ela é por dentro, explicando sobre todos os seus componentes. É muito bom, vale muito a pena assistir, porque é uma prestação de serviço super importante. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Vai lá! O nosso sistema eleitoral tem sido considerado modelo por muitos países. Frequentemente, o TSE recebe visita de comitivas de diplomatas, juristas e autoridades eleitorais estrangeiras que desejam conhecer o seu funcionamento de perto, muitos com a intenção de levar a nossa tecnologia para os seus países. Segundo a Assessoria de Assuntos Internacionais e Cerimonial do TSE, a lista de visitantes inclui a Comissão da União Europeia e outros 64 países. Tudo isso mostra que o processo democrático no Brasil, muito jovem ainda historicamente falando, está em evolução. E esse processo está aberto a mudanças e melhorias. Ele não é infalível ou isento de críticas. Por representar algo tão importante em uma real democracia, o processo eleitoral realmente gera discussões e questionamentos, o que é válido, faz parte do jogo democrático. Mas tudo tem que ser dentro do razoável. Simplesmente atacar por interesses políticos não é razoável. Fatos, dados, estatísticas e registros históricos são o que realmente contam. Por isso que todas as informações que eu estou trazendo aqui são do Tribunal Superior Eleitoral, de material publicado amplamente pela imprensa ao longo dos anos e de registros históricos. Não são achismos aleatórios das vozes da minha cabeça, não. Ah, bom. Além disso, a evolução tecnológica é um fato estabelecido. Não há como retroceder. Afinal, ninguém mais se imagina viajando de carroça, morando em caverna, falando em orelhões com fichas, trabalhando em máquinas de escrever, mandando cartas pelo correio ou passando cartão de crédito em papel carbono. Eu, hein? De acordo com o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, o voto eletrônico é hoje adotado por 46 países. E ao contrário de algumas fake news que andam espalhando por aí, em Cuba a eleição ainda é em papel, assim como nos Estados Unidos. E não é porque os norte-americanos ainda usam as cédulas de papel que elas são mais eficientes ou confiáveis, muito pelo contrário. Lá a apuração ainda demora dias ou até semanas para ser concluída. E há muitas acusações de fraude ou desvio de votos, que podem ser feitos até pelo correio, sem acompanhamento nenhum. Além disso, o voto nem é propriamente direto lá. Então, talvez seja a hora de deixarmos de lado aquele nosso velho complexo de vira-latas e enxergarmos nossas próprias necessidades e qualidades. Isso. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui o que você acha disso tudo, mas com amor, sem dedo no olho e rasteira no coleguinho, tá bom? Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!